A paz do Senhor Jesus, boa noite, meus queridos. A paz do Senhor, seja bem-vinda nesta noite de sábado. Eu quero te desejar um ótimo final de semana e que as mãos do Senhor estejam sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus filhos e que haja livramento de Deus nesta noite na tua casa, em nome de Jesus. Amém, amados? Para você que não me conhece, o meu nome é Cristina Calegari, sou missionária do Reino de Deus, não por merecimento, por misericórdia. E assim o Senhor me encontrou, aleluia, na terra dos viventes, com as fortes mãos e seus punhos de aço. Jesus é lindo e Ele é maravilhoso. Eu quero te convidar nesta noite, se você for tocado pelo Espírito de Deus, a compartilhar este vídeo, a compartilhar, aleluia, esse testemunho. Eu confesso para você que eu lutei muito com Deus, muito, e o Senhor Jesus venceu. O Espírito Santo, na sua excelência, no seu amor infinito e na sua misericórdia, me venceu, aleluia, para gravar esse testemunho em nome de Jesus. E se você for tocado por Ele, compartilhe em nome de Jesus, faça parte desta família tão pequena, amém? Para que nós venhamos pregar o reino de Deus a toda criatura, aquele que crê será salvo. Amém? É para isso que nós estamos aqui, para pregar o reino de Deus, que eu diminua e todavia o Senhor cresça na terra dos homens. Amém, amados? Compartilhe. Aí tem um aviãozinho, aleluia. Envie para o vizinho, envia para a vizinha. Talvez para você hoje não serve esse testemunho, mas pode servir para alguém. Deus pode tocar na vida de alguém, Deus pode falar com alguém, porque eu creio. A Bíblia diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. E é isso que nós vamos fazer nesta noite. Nós vamos ler e ouvir a palavra do Senhor dos Exércitos. Eu quero te convidar para você abrir no livro de Salmo 139. Amém, amados? Aleluia. Salmo 139 diz assim a palavra do Senhor, versículo 5. Tu me cercastes em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência para mim é maravilhosa, tão alta que eu não possa atingir. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Amém, queridos? Aleluia. Nós lemos uma palavra que o salmista exalta, aleluia, a soberania, a grandeza, o poder, aleluia, a onisciência, a onipotência de Deus que está em todos os lugares ao mesmo tempo. Sim, Ele está aqui comigo, Ele está aí com você e Ele está em toda a face da terra. Porque o Espírito de Deus, aleluia, que é o nosso, louvado seja Deus, o nosso intercessor. Sim, é Ele que intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. E esse versículo vem falando desta grandeza, desse poder inafalável, inafável, que o Senhor tem sobre todo domínio. Todo domínio está nas suas mãos, tudo está nas suas mãos. E eu ainda muito pequena, louvado seja Deus, eu sou filha de mais um irmão, tenho mais um irmão, aleluia, e sou uma criança que não tive família. Sim, eu fui uma criança que eu fui criada sem estrutura familiar, sem família, sem parente, sem ninguém. E eu me lembro que com 4 anos, a minha mãe me deixou na casa de um parente que eu nunca tinha visto no interior de São Paulo, porque ela não tinha condição de nos criar. Sim, ela me deixou porque eu era mais velha e me levou até lá e levou o meu irmão com ela embora.
E ali eu fiquei naquela família. Sim. E a intenção que a gente tem, que a gente parece que entende que as pessoas mais velhas, elas não tinham essa sensibilidade de entender que uma criança, ela sem o pai, sem a mãe, ela não tem alicerce, ela não tem vida. Aleluia! Porque o espelho da filha, do filho, é o pai e a mãe. Só que parece que esse povo não entendia isso. E talvez a minha recusa de não aceitar, de ficar na casa, eles me castigavam. Eles me colocavam para dormir em galinheiro, eles me deixavam sem comer, eles me faziam levantar 3 horas, 4 horas da manhã, isso eu com 5 anos, para ir para o cafezal. Então, eram coisas que eu nunca tinha visto, eu nunca tinha acontecido comigo. E aquilo foi crescendo em mim uma revolta. Sim, uma revolta muito grande. E eu olhava para eles, eu não olhava com um olhar de amor, não, de forma nenhuma. Eu olhava com um olhar de ódio. E aquilo, o inimigo foi lançando no meu coração. Louvado seja Deus. Se passaram 2 anos, a minha mãe retorna até aquele lugar, não para me buscar, para me ver. Mas quando a minha mãe chega, eu me agarro na minha mãe e digo, eu quero ir embora com você, não me deixe aqui. E minha mãe não teve outra opção a não ser me trazer de volta para São Paulo. Quando a minha mãe me traz de volta para São Paulo, a minha mãe me deixa na casa de pessoas também que eu não conhecia, que eu não sabia quem era. E essa foi a minha trajetória. Uma menina criada sem pai, sem mãe e sem família. Isso foi uma brecha para o inimigo entrar na minha alma e dizer para mim, você não é ninguém, você não é nada, você não é amada, você não é querida. E nesse intermédio, o inimigo trabalhou na minha alma e eu fui crescendo com grande ódio, revolta de tudo e de todos. Aleluia. Mas a palavra do Senhor diz que se uma mãe abandonar o seu filho, o Senhor de maneira nenhuma nos abandonará. E eu creio nesta palavra. E eu creio também que o Senhor disse para Josué, Josué, eu te conheço desde o ventre da tua mãe. E o Senhor já me conhecia do ventre da minha mãe, porque no meu nascimento, aleluia, eu fui criada com pessoas que eu nunca conhecia, mas o Senhor me conhecia, o Senhor me chamava pelo meu nome, o Senhor já estava escrevendo a minha história. Louvado seja Deus. E eu me lembro que todas as casas que eu ficava, eu indagava o porquê que ela me deixava e sempre ficava com o meu irmão. Eu sentia a diferença entre eu e o meu irmão e depois de algum tempo eu descobri o porquê. Porque o inimigo, ele tem um trabalho. A Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir as famílias, os jovens, os adolescentes, as crianças, e não foi diferente na minha vida. E depois de algum tempo ela me deixou com uma família, o qual ali eu trabalhava para poder me alimentar, eu trabalhava para sobreviver, eu com 7 para 8 anos, e ali eu fui violentada por pessoas que, em vez de cuidar de mim, eles mesmos lançaram no meu coração esse ódio, né, esse desprezo. E ali eu fui violentada por pessoas próximas a mim, e ali eu fui crescendo com muito ódio, com muito rancor. E eu me lembro que todas as casas que eu ficava, para mim, era a mesma coisa de nada, porque eu já estava vazia, já tinha crescido com vazio na minha alma. Aleluia. E eu me recordo que aos 13 para 14 anos eu conheci um rapaz. Aleluia, eu engravidei desse rapaz. Louvado seja Deus, na casa de uma pessoa eu engravidei e a minha mãe apareceu. Sim, o problema apareceu, apareceram todos. E minha mãe fez eu ficar com esse rapaz. Mesmo sem eu conhecê-lo, mesmo sem eu saber quem ele era,
a minha mãe disse: agora você vai viver com ele e vai morar com ele. Aleluia. Eu tinha 13 para 14 anos, ele tinha 15 anos. Você sabe o que é isso? Você colocar duas crianças para conviver, ele também de um passado obscuro, ele também de famílias que tinham deixado o abandonado. Aleluia. E ali eu tive um filho, e ali eu consegui conviver algum tempo com ele, porque eu tinha dificuldade, eu tinha muita dificuldade de conviver com pessoas, pelo ódio que eu tinha, pelo rancor que eu tinha dentro do meu coração. E depois de algum tempo morando com ele, aleluia, minha mãe me levou para morar na casa dela junto com esse rapaz. Eu engravidei de novo, tive mais uma filha, louvado seja Deus. Mas a Bíblia diz que tudo há um propósito, não é mesmo? Tudo há um propósito debaixo do céu. E eu creio que Deus estava neste propósito desses filhos. Não se passaram muito tempo, logo eu me separei, eram muitas brigas e confusões. Eu não sabia o que era amor, eu não sabia o que era paciência, eu não sabia o que era família, eu não fui estruturada e nem preparada para isso. Aleluia. E a gente acabou se separando. Quando eu me separo deste rapaz, a minha mãe pega os meus 2 filhos para criar e diz: olha, na minha casa tem lugar para os seus filhos, mas para você não tem. E eu sou lançada outra vez, aleluia, à sorte do mundo. Fui jogada para fora de novo e deixado meus 2 filhos na casa dela. Louvado seja Deus. E ali foi onde eu conheci o mundo das drogas, conheci o mundo da prostituição, aleluia. Conheci o obscuro que até então eu não tinha conhecido, aleluia. Para mim eu pensava assim, já que eu não tenho mais meus filhos, era a única coisa que eu tinha, então para mim nada me importa. Foi quando eu caí na prostituição, no alcoolismo, fui para as drogas, aleluia, não tinha família, não tinha lugar para morar. Eu me lembro que muitas vezes eu acordei em prostíbulos, sem saber aonde eu estava. Eu me lembro que muitas vezes eu acordei dentro de bares, de porta fechada, sem saber aonde eu estava. Eu passava uma noite, eu passava 2, eu passava 3, inconsciente, aleluia, o meu inconsciente, eu não sabia onde estava. E quando eu estava voltando ao normal, eu voltava a fazer tudo de novo. E hoje eu entendo por quê. Porque eu não queria cair na realidade, não queria enfrentar a luta, a batalha, cara a cara, aleluia. O inimigo não deixava eu enfrentar. E ali eu comecei a me prostituir, comecei a ir para prostíbulos, porque eu não tinha estrutura, e um abismo, a Bíblia diz que um abismo, amado, ele puxa o outro. E eu cada vez mais decaindo, cada vez mais em abismo. Eu me lembro que eu entrava no carro com os amigos para beber, para se prostituir. Uma certa vez eu entrei, quando eu acordei, eu estava no Rio de Janeiro, numa praia dormindo depois de 3 dias, aleluia, depois de tanta bebida, tanta prostituição, aleluia, o meu inconsciente, eu não sabia onde eu estava, aleluia, e ali eu fiquei por 5 meses, aleluia, naquele estado, morando, continuei naquela vida, e depois eu retorno para São Paulo, aleluia, para morar na casa de amigas minhas que também eram dessa vida, aleluia. Mas uma coisa eu me lembro, que todas as vezes que eu retornava para a casa da minha mãe, ela recusava, ela falava: não, você não vai ver os seus filhos, na minha casa você não entra. E eu voltava chorando para trás. Aleluia. E aí que eu me revoltava, mais crescia, o inimigo se alimentava daquele ódio,
O inimigo se alimentava, aleluia, daquele desprezo, daquele vazio. E eu voltava a fazer tudo de novo, muito mais do que eu tinha feito a noite anterior. Aleluia. A Bíblia diz que o adversário, ele é sagaz, ele se alimenta das drogas, da prostituição, ele se alimenta do vazio do homem e da mulher. Aleluia. Quando a casa está vazia, ele acha morada e ele fica. E era o que acontecia comigo. Eu me lembro que todas as vezes, quando era Natal, Ano Novo, aleluia, que eu tinha conhecimento, que eu tinha que ver meus filhos, eu já sabia que eu ia ter que enfrentá-la. Então eu não ia até a casa dela para não enfrentar o problema. Louvado seja Deus. E eu me lembro também, aleluia, que uma vez eu cheguei na casa de uma tia minha, aleluia, e ela pregou o evangelho para mim. Ela disse: olha, Jesus te ama. Jesus tem uma grande obra na tua vida. Aleluia. Eu estou orando por você. Amados, você que está ouvindo esse testemunho, não desista do seu filho. Não desista da sua filha. Não desista da sua parentela. Não pare de orar. A Bíblia diz que a oração do justo, ela pode muito, muito, muito em seus efeitos. E foi a primeira vez que eu ouvi falar de Jesus. Foi a primeira vez que eu me deparei face a face com a palavra de Deus. Foi a primeira vez na minha vida que eu ouvi dizer que alguém me amava. Olha a importância de você pregar o evangelho a toda criatura. E quando a minha tia é usada pelo Espírito Santo para dizer que alguém me amava, aquilo abalou a minha estrutura. Eu fiquei assim, sem chão. Eu disse: quem me ama? Eu não presto para nada, eu não valo para nada. Quem é este homem que me ama? O porquê que ele me ama? O que eu fiz para ele, para que ele me amasse? E quando ela disse: ele morreu por amor de ti na cruz do Calvário, eu disse: quem é este homem que morreu por mim? Se ele me ama tanto, porque eu sofri desde o ventre da minha mãe, porque eu sou rejeitada, porque me aconteceu isso, isso, isso. Ela disse: tudo é um tempo, eu estou orando por você e eu creio no Deus que eu sirvo, que o Senhor vai ouvir a minha oração. Eu nunca me esqueço, amado, desta noite. Aleluia. E eu saí desvairada para passar mais uma noite, mais 2 noites, mais 3 noites, que para mim não importava o dia nem a hora. Eu queria me afogar na bebida, na prostituição, nas drogas, no vazio, na depressão, no ódio. Aleluia. Para esquecer o que tinha acontecido comigo. Aleluia. E quando passa alguns dias, louvado seja Deus, eu estava num ponto de ônibus, quando eu ouvi uma igreja orando e cantando, quando eu olhei aquilo, aleluia, me chamou a atenção. E quando eu entro, aleluia, o pastor estava pregando e ele começou a contar a minha vida. E o inimigo falava no meu ouvido: saia daqui que aqui não é o seu lugar. E a outra voz mansa, meiga e suave dizia: eu te amo, eu tenho uma grande obra contigo. Aleluia. E quando o pastor fez o apelo, eu levantei a mão e aceitei ao Senhor dos Senhores, que é digno de todo louvor, que é digno de toda honra, que é digno de toda glória e de toda adoração. Aleluia. E naquele dia que eu aceito Jesus, louvado seja Deus, a minha história mudou, o meu caminho agora mudou. Aleluia. A Bíblia diz que para o homem há caminhos são bons, mas o final deles são de morte. E o Senhor tirou o laço de morte da minha vida naquela noite. Aleluia. Foi naquela noite que foi quebrado o arco e a lança. O laço do passarinheiro da morte foi quebrado na minha vida. Jesus não chega tarde, Deus não falha, Deus nunca falhou. Ele chega no momento certo e oportuno da nossa vida. Eu já estava em depressão profunda, eu já tinha tentado suicídio, eu já tinha tentado de todas as formas, não prejudicar ninguém, mas eu queria dar um fim, um basta naquela situação, mas Jesus chegou primeiro. Escute,
aleluia, o que é os seus olhos na vida da sua filha, que é os seus olhos na vida do seu filho, para você não tem mais jeito. Quem diz que não tem jeito? Haveria algo impossível para Deus que Deus, aleluia, não faria? Tudo é possível para Deus. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. Eu me lembro que Deus usa uma missionária naquela noite e diz: ei, eu tenho uma grande obra contigo. Hoje eu estou te dando uma oportunidade e esta é a última oportunidade que eu te dou. Aleluia, e aquilo me espanta, eu levo um choque quando eu me deparo face a face com Deus, dentro daquela igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Escute, não importa o que o inimigo diz, não importa o que as pessoas dizem do seu filho, da sua filha, do seu esposo, a última palavra, ela vem de Deus. A última palavra é Deus que determina, é Deus que decreta. Aleluia, quando Deus tem obra, quando Deus tem chamada, Deus livra, Deus arranca do montulho, Deus arranca do lixo, Deus fecha a cova e Deus levanta para uma grande obra. Escute, tem coisas que hoje você não entende na vida do seu filho, do seu parente, do seu ente querido, mas no dia de amanhã Deus irá fazer você entender. Louvado seja Deus. E naquela noite Deus muda a minha história. Eu saio da igreja, vou para a casa da minha mãe. Ela disse: o que você veio fazer aqui? Eu falei: eu aceitei Jesus. Ela começou a rir, falou: você está brincando? Eu falei: eu aceitei Jesus. Me disseram que ele me amava, eu aceitei Jesus. E naquela noite o Senhor começou a trabalhar. E hoje, para a glória de Deus, o Senhor me deu mais 2 filhos. Para a glória de Deus, o Senhor me deu uma família. O Senhor mudou meu nome, a minha história. Ei, aleluia, nada está perdido, nada está no ponto final. É Deus que determina, é Deus que age, é Deus que faz, é Deus que levanta, é Deus que enriquece, é Deus que empobrece. É Deus que abate, mas Ele é Deus que exalta. Aleluia. Que nessa noite você possa entender, aleluia, que Deus está trabalhando no silêncio. Deus tem várias formas, querido, de trabalhar. Ele trabalha no vento, Ele trabalha na tempestade, Ele trabalha no silêncio, mas importa que Ele trabalha. Aleluia. E o que eu achei para preencher o meu vazio, o meu coração, aleluia, o Senhor me chama como missionária no seu campo para pregoar as boas novas. Preencheu a minha alma, o meu vazio, os filhos que o Senhor me deu, aleluia, como herança. Deus agora coloca a responsabilidade nas minhas mãos, aleluia, coloca filhos nas minhas mãos para que eu criasse na sua presença. E agora quando o inimigo começou a me atentar, quando eu olho para os filhos, eu falo: não, os meus filhos vão ser a diferença na terra, para a glória do nome de Jesus. Amém, queridos, aleluia. Eu quero estar orando nessa noite, agradecendo a Deus por essa oportunidade. Eu deitei, eu dormi, me levantei, porque o Senhor me sustentou na terra. Amém? Vamos orar. Eu quero estar orando pela tua casa. Aleluia. Quem precisa de oração, aleluia, eu quero estar orando pela tua casa. Quero estar orando pelo teu filho, pela tua filha. Senhor, eu não conheço, eu não sei, mas o Senhor conhece, o Senhor sabe. O Senhor conhece o endereço desta pessoa que está vendo esse vídeo agora. Pai, estende as tuas mãos, entra no cárcere, entra nos hospitais, nas maternidades, meu Deus, embaixo das pontes, onde tiver uma mãe em desespero, uma mãe clamando e chorando por providência de salvação, de livramento, providência de alma. Deus, entra com salvação nos lares. Pai, que o Senhor possa entrar, Senhor, nesta noite, aonde esta mãe, aonde este pai, onde esta avó não pode entrar, que o Senhor possa pisar, Senhor, que o Senhor possa quebrar o arco, a lança, queimar os carros no fogo. Pai, dá livramento a esta mãe que está orando pelo seu filho, que ainda saiu e não chegou. Pai, dá livramento a esta mãe que está orando por esse neto, essa filha que saiu e ainda não chegou. Deus, entra com providência, Senhor, nesta madrugada. Pai, envia teus anjos.
Pai, para que o seu nome venha a ser mencionado. A tua palavra diz em Salmo 91 que o Senhor acampa os teus anjos, aquele que o teme o busca. Esta avó que está em desespero, essa esposa, Pai, que está achando que tudo está terminado. Deus, a tua palavra diz que a vitória não está no começo, ela não está no meio, ela está no final de todas as coisas. Pai, levanta, Senhor, um profeta, levanta uma profeta, Pai, de encontro a esta filha, este filho, este neto, essa esposa que está no mundo da prostituição, que está nas drogas, que está no alcoolismo, que está debaixo da ponte, que está na Cracolândia, meu Deus, que está no prostíbulo, meu Deus, que está no mundo funk. Deus, estende as tuas mãos que não está encolhida, Pai, para salvar, e os teus ouvidos não está gravado, para que não possa ouvir. Pai, eu coloco nas tuas mãos esta casa, esta mãe, esta avó, esta família. Entra agora nesta madrugada com providência e com socorro do céu. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome do teu Filho amado, Cristo Jesus. Amém, queridos? Aleluia. Que Deus em Cristo vos abençoe. Aleluia. Nos ajude a pregar o reino de Deus, a compartilhar esse vídeo para a glória do nome de Jesus. Que Deus em Cristo vos abençoe. Tenha uma boa noite na presença de Deus. Amém?